Vamos lá então, pessoal. Vamos começar pelo problema 1, que é basicamente tem a ver com polinômios, soma, algumas derivadas, tá? Então deixa eu abrir aqui a Jamboard, já coloquei os problemas. E vamos ver, a gente tem duas regras, né? A regra do tombo, que é basicamente quando a gente tem x, que é a variável, elevada a alguma coisa, a gente põe essa parte na frente, baixa ela e diminui 1. E a derivada da constante é nula. Tá? Deixa eu colocar mais um probleminha aqui, só para constar também. Raiz cúbica, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Quando tem a derivada da constante, simplesmente dá zero. Quando tem a derivada de uma potência, o que a gente faz? Baixa a potência e diminui ela em 1. Tá? Próximo. Se a gente tem uma potência e um número na frente, a gente vai manter esse número multiplicando, né? Então vai baixar de novo 3 e vai diminuir 1. Então vai ficar menos 9x². Quando a gente tem uma raiz, a gente tem que transformar a raiz no inverso, né? A raiz cúbica é 1 elevado a 1/3 e faz a mesma coisa. Baixa 1/3 e diminui 1. 1/3 menos 1, faz a conta, vai dar menos 2/3. Tá? E o último caso é quando eu tenho somas, diferenças e tal, eu faço em cada parte e somo tudo, né? Então aqui eu vou fazer nessa parte. Vai ficar 2 vezes 5x² menos 4x². Então vai ficar 10x² menos 4x². Tá? Então, esse aqui é o primeiro exercício. Vamos começar devagarinho. Continuando aqui. Então agora a gente tem uma função que é calcular a derivada e a derivada segunda. Depois a derivada e a derivada segunda aplicada num ponto. Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mudar a função. Né? Pegar 3x² mais x². Então, como é que a gente faz as derivadas? Né? O mesmo processo, vou continuar. Então, derivada, vou fazer um pouquinho mais rápido, baixo 3, então vai ficar vezes 3, 9, x² mais, diminui 1, baixo 2, diminui 1 da x. Derivada segunda, mesmo processo, deriva a derivada, né? Baixa, 9 vezes 2, diminui 1, vira x na 1, mais 2, diminui 1, expoente dá zero, é só constante, né? Segunda parte, calcular o valor, né? Vamos pegar e fazer aqui. Derivada calculada em 1. Calculada em 1, simplesmente substituo, né? 9 vezes 1, mais 2 vezes 1. 11. Derivada segunda aplicada em 2. Pego a segunda e aplico em 2. 18 vezes 2, mais 2. 36 mais 2, 38. Tá? Só isso. Próxima função. Próximo problema, né? Usar a fórmula da derivada do produto para calcular a seguinte derivada. Então, tem uma função vezes a outra. Então, nesse caso, aqui, já peguei a função de exemplo, né? X mais 1 vezes 2x² menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu chamo essa parte aqui de f e essa parte aqui de g. Então, é f vezes g. Então, tem isso ali, né? Então, f', derivada disso, dá 1. De x dá 1, de 1 dá 0. Derivada de g, baixo 2, fica 2 vezes 2, 4, diminui 1, 4x. Então, quanto que dá essa derivada aqui? Derivada do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo,
mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vamos lá. A derivada do primeiro é 1. Segundo é 2x ao quadrado mais 3. Mais primeiro, x mais 1, vezes a derivada do segundo, 4x. Então, abrimos tudo, né? 2x ao quadrado mais 3, né? Distributiva. E aqui também distributiva. 4x ao quadrado mais 4x. Portanto, o resultado dá, juntos semelhantes, 6x ao quadrado mais 4x mais 3. Continuando então. Agora é o exemplo da derivada do quociente. Então, derivada de f dividido por g é derivada do primeiro vezes o de baixo, menos primeira vezes a derivada do segundo, e tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Tá? Então, fazendo derivada, vou pegar um exemplo ali. Então, já construí o exemplo. Vou abrir para vocês. Então, está aqui o exemplo. Então, o que eu tenho aqui? A função de cima eu chamo de f. A função de baixo eu chamo de g. Então, se a de cima é 2x menos 3, a derivada dela é 2. Né? 2x é 2, 3 é 0. Derivada do de baixo, x mais 1, de x é 1, de 1 é 0. Não fica isso. Ou seja, derivada do quociente vai ser derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que é 1 dividido pelo segundo ao quadrado. Vamos juntar essa parte de cima, então. Faz a distributiva, fica 2x mais 2, menos 2x, menos com menos dá mais, então dá mais 3. Dividido por x mais 1 ao quadrado. 2x menos x cancela, 2 com 3 dá 5. Então o resultado fica 5 dividido por x mais 1 ao quadrado. Não precisa calcular. Posso deixar assim mesmo. Tá? Exemplo da derivada do quociente. Vamos continuar então. Agora eu tenho aqui a derivada da exponencial, e na x e na x. Derivada de a na x é logaritmo natural de a vezes a na x. E a regra da cadeia. F composta com g, derivada f' de g vezes g'. Né? Regra da cadeia. Temos exemplos aqui. Então eu já montei uns ali. Vamos abrir eles e fazer. Vou usar alguns exemplos, tá? Para ilustrar cada tipo. Primeira derivada da exponencial. Né? Então, e na x, derivada de e na x é e na x. Se tem um 3 na frente, simplesmente vai fazer 3e na x. Derivada do polinômio, que a gente já tinha feito antes, vai diminuir baixo 3, diminui 1. Perdão. Diminui 1, fica x na 2. Então, esse aqui vocês poderiam até fatorar aqui, para evidência 3, e na x mais x ao quadrado. Não é necessário, mas possibilidade, tá? Bom, esse aqui já tem que usar a regra da cadeia, né? Então, vamos lá. Como é que é a regra da cadeia? A gente calcula essa função aqui, que é f. Perdão. Que é g. Então, a função de dentro é x ao cubo menos 1. E a função de fora, 2e elevado a g, ou seja, 2e elevado a x. Então, eu tenho que calcular a derivada das duas, né? A derivada da de dentro, x ao cubo é 3x ao quadrado, menos 1 fica 0. Derivada da de fora, 2e na x, simplesmente fica 2e na x. Então aqui eu tenho a derivada de f composta com g.
Então, aplico a regra da cadeia. F' composta com G vezes G'. Então, vamos lá. F' composta com G. G é x ao cubo menos 1. Vezes G'. G' é 3x ao quadrado. F' é 2e na x. Então, eu vou trocar no lugar de x, x ao cubo menos 1. Ou seja, vai ficar 2e x ao cubo menos 1. Vezes 3x ao quadrado. Dá para organizar tudo isso aqui. Junto os números na frente. 6, põe a variável x ao quadrado. E x ao cubo menos 1. Tem tempo de olhar ali. Próximo caso. Tem a exponencial e tem o produto. Tá? Então aqui é f e aqui é g. Então o que a gente tem que fazer? F'G mais Fg'. Né? Lembrando aqui, a regra do produto. A regra do produto, Fg' é F'G mais Fg'. Tá? Então vai ficar. Deriva essa aqui. Deriva a primeira. 2x. Multiplica pela segunda. Mais. Escreve a primeira. Deriva a segunda. Derivada de g é o próprio. Dá para colocar alguma coisa em evidência? Dá, né? A gente tem x e e na x. Então é uma possibilidade. Então pode colocar aqui x e na x em evidência. Vai ficar 2 mais x. Uma opção escrever assim não é obrigatório, tá? Quociente. Então aqui a gente tem função f, função g. Então, derivada do quociente, f'g menos fg' sobre g ao quadrado. Derivada do primeiro, 1 vezes g e na x. Menos o primeiro, x, derivada do de baixo, e na x. E divide pelo de baixo, e na x ao quadrado. Bom, aqui vocês podem colocar o e na x em evidência também. Ah, é interessante fazer isso. Então vai ficar e na x, 1 menos x. E embaixo a gente tem e na x ao quadrado. Então dá para fazer uma simplificação que é bem interessante, né? É como se tivesse assim a dividido por a ao quadrado. Vocês cancelam o a com o 2, fica só o a embaixo. Então eu vou cancelar com isso aqui com isso. O resultado de forma mais simples dá 1 menos x dividido por e na x. Tá? Regra do quociente com exponencial. Agora vamos fazer uma que envolve as duas coisas. Vou fazer um pouquinho mais rápido dessa vez. Aqui é isso vezes isso. Então o que eu faço? Regra do produto. Deriva a primeira, de x ao quadrado é 2x, e multiplica pela segunda. Depois, soma com a primeira, vezes a derivada da segunda. Só que a derivada da segunda é um pouco mais complicada, tem que usar a regra da cadeia. Então eu vou escrever assim, eu vou reescrever ela e colocar a derivada. E agora eu vou fazer a regra da cadeia. Então eu tenho aqui 2x e na 2x mais 3 mais x ao quadrado. Como é que é a regra da cadeia? A função, vamos fazer essa aqui, fazer com outra cor. A função de dentro é g. A função de fora, então eu tenho g 2x mais 3, f é e elevado a g, ou seja, e elevado a x. G', derivada de g, é 2 mais 0. E a derivada de f é o próprio na x. Então eu vou ter aqui f' aplicada em g, 2x mais 3, que multiplica por g', por 2. Fazendo ali é só a regra da cadeia. 2x e na 2x mais 3, mais x ao quadrado,
derivada e na x, aplica em 2x mais 3, e na 2x mais 3. Vezes 2. Dá para organizar tudo isso aqui e colocar em evidência, né? O que tem em evidência? Tem o 2 em evidência, tem o x em evidência e tem um fator comum, aí 2x mais 3. O que vai restar? 1 mais x. Tá? Então, é uma possibilidade colocar dessa forma. Continuando então. A gente tem a derivada do seno, que é o cosseno, do cosseno, que é menos seno. E vamos continuar utilizando a regra do produto, a regra da cadeia, a regra do quociente. Tá? Então vamos lá que já tem os exemplos aqui montados. Então, o primeiro caso mais simples é uma combinação linear, né? Multiplicado por constantes. Então, 2 seno de x, derivada do seno e o cosseno, vai ser 2 cosseno de x. Menos 4 cosseno de x, derivada do cosseno é menos o seno, então você vai mudar o sinal, vai dar mais 4 seno de x. Cosseno de 3 vezes e na x. Então, nesse caso aqui, a gente tem a função de dentro, né? Que é g. E a função de fora é a regra da cadeia, né? É cosseno de x. Então, o que a gente faz? Vamos lá, calculamos f', dá menos o seno. Menos o seno de x. E a derivada de g é o próprio, né? 3e na x. Não muda porque e na x é derivada e na x. Então, vou aplicar f' em g, 3e na x, vezes g'. O que fica? F' é menos seno de x, ou seja, dá menos o seno dessa expressão, 3e na x. 3e na x. G' dá 13 na x. Então vai ficar menos 13 na x, seno de 13 na x. Próximo. Derivada, esqueci de colocar aqui as derivadas. Não, aqui, esqueci só nessa aqui. Derivada do produto. Então, FG, vai ser F'G mais FG'. Então, essa aqui é F, essa aqui é G. Deriva essa. Cosseno de x e multiplica pela outra. Mais a primeira, seno de x, multiplicado pela derivada da outra. Menos seno de x. Então, o que fica? Cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. Então, vamos continuar então aqui na sétima. Calcular as derivadas, sabendo que o derivado do logaritmo natural é 1 sobre x e do logaritmo na base a de x é 1 sobre o logaritmo natural de a vezes x. Então, vamos utilizar, juntar a regra do produto, a regra da cadeia, a regra do quociente, e vamos fazer os exemplos que eu coloquei aqui. Então, primeiro caso. Simplesmente derivada do logaritmo com constantes na frente. Então, vai fazer. Logaritmo é 1 sobre x, ou seja, vai ficar 3 sobre x. Derivada de 5 é 0. Terminou. Segunda, que é x, né? Temos o produto de duas funções. Então, é f vezes g. Então, deriva a primeira. Derivada de 2x na quinta é, baixo o 5, né, vai ser 10x na quarta. Multiplica pela segunda. Mais a primeira e multiplica pela derivada da segunda. 1 sobre x. Então aqui dá para fazer uma simplificação, né? Essa aqui não tem o que fazer, né? 10x na quarta, logaritmo natural de x. Agora essa tem o x na quinta dividido por x,
cancela aqui, vai dar 4, né? Diminui os expoentes. Então vai ficar mais 2x na quarta. A maneira mais típica de escrever isso aqui é colocar em evidência. Então aqui vai ficar 2 vezes x na quarta, que multiplica 5 logaritmo natural de x mais 1. Maneira mais tradicional de escrever esse tipo de coisa. Derivada do quociente. Então aqui a gente tem f, aqui a gente tem g. Então é f', 1 sobre x, vezes g, menos f, logaritmo natural de x, vezes derivada de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, aqui vai cancelar x com x, vai dar 1. Vai ficar 1 menos logaritmo natural de x sobre x ao quadrado. Para finalizar, vamos puxar um pouco para cima. A gente tem que usar a regra da cadeia aqui. Tem que usar a regra da cadeia mais de uma vez, né? Então vamos pegar, por exemplo, essa função aqui é a função de dentro. Vamos chamar ela de g. E a função de fora vai ser logaritmo natural de x. Então a derivada da de dentro é 1 sobre x. De fora, aliás, e a derivada da de dentro, eu não sei, ainda não sei. O que eu vou fazer? Então eu vou calcular derivada da de fora aplicada na de dentro, e na x ao quadrado, vezes a derivada da de dentro. Como eu não sei quanto é que é ainda, eu vou deixar para calcular depois. E aí o que eu vou ter? F' é 1 sobre x, ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre e na x ao quadrado, vezes, vamos colocar aqui de outra forma, vezes eu tenho que calcular uma nova derivada, derivada de e na x ao quadrado. Então agora eu vou ter que calcular isso aqui. Então, de novo, eu vou ter que usar o mesmo recurso, né? Essa aqui eu vou reescrever. E aqui eu vou ter que usar outro recurso. Então, eu vou usar outra letra, outra cor. A de dentro dessa daqui é o g. Agora. Então, o g é x ao quadrado. Essa derivada, 2x. A de fora é e na x, cuja derivada é ela própria. Então, agora eu vou utilizar uma bússola de notação, f e g, mas são significados diferentes, né? F' aplicado em g, x ao quadrado, vezes g'. G' é 2x. Agora faço a conta. 1 sobre ex ao quadrado. F' de x ao quadrado é f' e na x, então e na x ao quadrado, vezes 2x. E aí, isso aqui se cancela com isso. O resultado dá 2x. Então, pode parecer meio surpreendente, né, que dê isso, mas tem uma... porque isso aqui é uma coisa bem mais simples, né? Mas tem uma maneira de a gente verificar isso, que é a seguinte. A gente está tentando calcular a derivada da função logaritmo de e na x ao quadrado. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente faz a exponencial, ou uma potência do logaritmo, a gente pode pegar essa parte aqui, uma das propriedades do logaritmo é essa, e trazer para frente. Então vai ficar x ao quadrado vezes logaritmo natural de e. E aí, logaritmo natural de e, na base e, próprio logaritmo, dá 1. Ou seja, a função original ela é x ao quadrado. E aí a regra é bem mais simples para derivar, né? X ao quadrado, baixo 2x. Então a gente conseguiu verificar que, na verdade, essa função é mais simples por meio da derivada, né? Então, continuando então. Calcular o máximo e o mínimo da seguinte função no intervalo correspondente. Então vamos abrir lá. Peguei a função x ao cubo menos x no intervalo menos 2 a 1. Então o que acontece? Vamos ver como é que é o gráfico da função, né? X ao cubo menos 3x. Então eu quero ver do intervalo de menos 2
até 1. Então, eu posso reparar aqui que eu tenho esses valores aqui, né? Então, a função vai desse valor, sobe até aqui, desce até aqui. Então ela vai ter 2 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo, né? O ponto de máximo aqui, pelo que está aparecendo no gráfico, acontece em menos 1. Tá? Então vamos verificar que de fato é isso. O mínimo é em menos 2 e 1 e o máximo é em menos 1. Tá? Vamos verificar que é o caso. Deixa eu mostrar para vocês aqui se eu retirar. Vai ficar mais claro. Então, de menos 2 até 1, ela parte daqui, sobe lá para cima no máximo, desce até aqui. Vamos verificar que é o caso, então. O que a gente tem que fazer? Temos que achar o ponto crítico, né? Primeiro ponto crítico, a gente deriva a função. E aí a função vai ficar x ao cubo é 3x ao quadrado, menos 3x é menos 3. Queríamos fazer que isso aqui dê zero. Ou seja, 3x ao quadrado igual a 3, x ao quadrado igual a 1, portanto as soluções são mais ou menos 1. Tá? Mais ou menos 1. Esses são os pontos críticos, tá? 1 e menos 1. Então a gente tem que ver, a gente quer saber no intervalo menos 2 até 1. Então a gente tem, quais são os pontos que a gente tem que verificar, né? A gente tem que verificar os extremos e os pontos críticos. Então os extremos são menos 2 e 1. Os pontos críticos são menos 1 e 1. Então 1 é ao mesmo tempo um extremo e um ponto crítico, né? É o extremo do intervalo que estou considerando e é um ponto crítico também. Então ele é um duplo candidato a ter máximo e mínimo. Então vamos calcular a função, né? Vamos começar com menos 2. Menos 2 elevado a 8 dá menos 8. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Agora vamos tentar em menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Vai ficar 2. E por último, o 1. 1 ao cubo dá 1. Menos 3 vezes 1, menos 3, que dá menos 2. Então, esse ponto aqui é o de mínimo, menos 2 e menos 2. E esse aqui é o ponto de máximo. Ou seja, como é que é a resposta que eu vou dar? A função atinge mínimo em x igual a menos 2 e x igual a 1. E atinge o máximo em x igual a menos 1. Tá? E para terminar, vamos ver aqui que a integral de uma função, sabendo que a integral e a derivada são inversas uma da outra, vamos verificar que a integral de uma função é tal coisa, né? Sem saber nenhuma regra de derivação, só sabendo esse resultado, né? Então tá, vamos pegar o caso aqui. Integral de x na x é igual a x na x menos e na x. Então como é que a gente verifica que essa aqui é integral? Para integral disso ser isso, essa função aqui, se eu derivar, tem que ser isso aqui. Derivar. Será que dá isso aqui? Então vamos lá, vamos verificar. Pega x na x menos e na x e deriva. Então começa aqui, tem a regra do produto, né? Uma função vezes a outra. Então vamos pegar a primeira, a derivada da primeira é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada de e na x é e na x. Menos e na x, a derivada é a própria, menos e na x. Então, eu tenho e na x
mais x e na x menos e na x. E na x cancela com menos e na x. O resultado dá x e na x, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, se a derivada de x e na x menos e na x é x e na x, logo, a integral do resultado, x e na x, é igual ao que eu derivei. X e na x menos e na x. E aí, concluímos os exemplos dessa lista, tá bom? Abraço, pessoal.